Meus amigos, chegamos na segunda-feira e o técnico Diego Aguirre já esboça um Santos para enfrentar o Cruzeiro quinta-feira na Vila Belmiro, retomada do Campeonato Brasileiro. E olha, tem que ser um time que se mantenha para a segunda, porque na outra segunda, exatamente isso, tem o Bahia em Salvador. São dois jogos decisivos, vitória mais uma vez inegociável. Eu vou te contar como ele treinou durante a semana, neste fim de semana, o que pode acontecer, quem pode perder vaga nessa equipe, e é claro, eu quero a tua opinião aqui embaixo, como sempre. Tá certo o Aguirre? Tá errado o Aguirre? O que você faria? Sempre comentando aqui embaixo. Eu sou Fabiano Fará, você está no grupo Só da Santos. Like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Vamos lá. O João Paulo será o goleiro. Trabalhou como goleiro, é o capitão da equipe, homem de confiança da comissão técnica, da diretoria. João Paulo segue no gol. Aí nós temos mudanças, tá? Por exemplo, o esquema 3-5-2 foi adotado pelo Aguirre na maior parte dos treinamentos, com Joaquim, Basso e Messias como trio de zagueiros, na ala pela direita o Lucas Braga e na ala pela esquerda o Dodô. No meio de campo, só lembrando, tá? Que Soteldo está suspenso, mas estava com a seleção venezuelana, o Rincon com a seleção venezuelana e o Marcos Leonardo com a seleção pré-olímpica está voltando já, tá? Então no meio de campo nós tivemos Fernandes, Nonato e Jean Lucas. Vou repetir, Fernandes, Nonato e Jean Lucas. Este foi o trio de meio de campo e na frente Mendonça e Marcos Leonardo. Você esperava pelo Morelos, né? Não. Ele trabalhou preferencialmente com esta equipe. Fará. Lucas Braga na ala pela direita. A gente contratou o Júnior Caissara. Mendonça segue no ataque. A gente contratou o Morelos. Pois é, tá? Mas ele treinou com o Furt, né? O Marcos Leonardo tá fora. Mas o Marcos Leonardo é o dono da posição. O Nonato não será titular com a volta do Rincon. Fernandes e Rincon serão os dois volantes e o Jean Lucas, o homem responsável pela armação no meio de campo. É isso. Qual foi a variação que o Aguirre fez? Porque se ele escala esses três zagueiros, Joaquim, Basso e Messias, ele fica sem zagueiro reserva, né? O que pode acontecer? Ele pode sacar o Messias ou jogar o Joaquim aberto pela direita como lateral, meter o esquema 4-2-3-1. Ele pode colocar João Paulo no gol, aí Joaquim e Dodô nas laterais, o Basso e o Messias na zaga. Fernandes e Rincon, dessa dupla de volantes, ele não abre mão. Não abre mão. Fernandes, Rincon, Jean Lucas, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendonça. Essa pode ser a composição, a segunda alternativa, uma variação durante o jogo para que o Santos saia do 3-5-2 e vá para o 4-2-3-1, como o Aguirre tanto prefere. Sim, o Lucas Lima está fora do time titular, não treinou em nenhum momento como titular, né? Durante essa preparação contra o Cruzeiro, vai ficar no banco de reservas. E o Nonato, ele é um meia de origem, né? Foi como meia que ele perdeu oportunidades com a Aguirre. Ele trabalhou durante a semana como segundo homem de meio de campo, que foi quando ele cresceu nas mãos do Fernando Diniz no ano passado, antes de ir para a Bulgária. E aí o que acontece? O Nonato sai para a chegada do Rincon. Fernandes e Rincon, eu sei que você fala, pô, o Fernandes tem que perder a posição. O Fernandes não dá, ou é Rincon ou é Fernandes tal. O Aguirre não abre mão dessa dupla para proteger o sistema defensivo. E vai jogar o Jean Lucas pouco mais adiante, mais centralizado, armando as jogadas, com o Mendonça e o Lucas Braga, né, voltando para fechar sem a bola. E o Marcos Leonardo lá na frente. O responsável por encostar no Marcos Leonardo será quem? Será o Jean Lucas. É o cara que vai servir tanto o Mendonça, tanto o Lucas Braga, como o Marcos Leonardo. Vai ser o centralizador. As bolas têm que passar necessariamente pelos pés do Jean Lucas, pelos treinamentos que o Diego Aguirre fez. Fala aí o Alfredo Morelos, caramba, o cara chegou, tá no bid, por que não põe para jogar? Ele não atua há 90 dias, tá? Na cabeça do Aguirre, pelo que me falaram, ele vai ser um jogador essencial para o decorrer da partida, para uma entrada num segundo tempo, necessariamente no lugar do Lucas Braga. Essa é a função do Alfredo Morelos, do colombiano. Ele joga pela direita.
aberto pela direita. Já mostrei para vocês aqui o mapa de calor dele. É aberto pela direita. É pela direita que ele faz as jogadas, que ele aparece, cortando um pouquinho para dentro e tal, dá profundidade. O Morelos vai ser opção para o segundo tempo. Assim como o Lucas Lima será opção para o segundo tempo. Tá? Se o Santos precisar, de repente o Jean Lucas muito sobrecarregado, ele de repente tira o Mendonça, abre um pouquinho mais de Jean Lucas e centraliza o Lucas Lima, ou abre o Lucas Lima e mantém centralizado o Jean Lucas. São alterações que ele imaginou para o jogo contra o Cruzeiro. O que acontece? O Aguirre, desde que chegou, tomou 4 gols do Fortaleza, ele tomou 1 gol do Grêmio, já são 5. Aí depois mais 4, 2 do América e 2 do Atlético. Então são 9 gols. Ele tomou 9 gols e fez só 1 gol neste período que está comandando o Santos. Então ele entende que o sistema defensivo é prioridade para que o Santos não saia derrotado das partidas. Por isso ele reforça 3 zagueiros, 2 volantes e os alas voltando um pouco mais. O Dodô já é mais protocolar, mais burocrático, não tá indo, não tem mais tanta explosão para ir à frente, então é o cara que segura mais, que fica mais, que ajuda mais na marcação. E o Braga, por ser mais novo e tem essa característica, ele faz todo o corredor, com a bola no pé, ataca e volta para recompor. E com esses 2 volantes dá a liberdade para o Braga sair, né? Porque aí o Fernandes abre aqui na direita e segura a vaga do Braga. E o Rincon mais centralizado. O Rincon pode jogar também um pouquinho mais à frente, né? Se o Fernandes segurar um pouquinho mais centralizado, o Rincon joga mais à frente, um pouquinho mais encostado no Jean Lucas. Já aconteceu isso também com o Aguirre. Certo é que o Aguirre quer parar de tomar gols. Como eu disse, tomou 9 e fez 1 gol só nas partidas que ele comandou o Santos. E o jogo contra o Atlético Mineiro evidenciou para ele um problema muito sério da zaga do Santos, que é posicionamento, que é a bola aérea, que é o deixar o início da jogada sempre pelas beiradas, né? Aquelas jogadas de escanteio. O Santos sofre demais com isso. E não é um privilégio, né? Ou uma característica do esquema armado pelo Aguirre. O Santos já vem sofrendo isso com o Odair Helma e com outros treinadores. É um problema, é o calcanhar de Aquiles do Santos. Por isso que o Santos deveria ter contratado um zagueiro pela esquerda. O zagueiro canhoto tinha ali o Alex, que sofreu uma fratura. O Alex Nascimento sofreu uma fratura durante o treinamento e está fora da temporada. Aí o Santos só tem 3 zagueiros, Joaquim, Basso e Messias. O Derek voltou de empréstimo, pode ser inscrito. O Jair recém se recuperou de uma cirurgia no joelho. É arriscado botar um moleque para jogar agora. O moleque pode, de repente, numa dividida, tal, ele não está 100% ainda. Né? Ele ainda precisa de mais treinamentos, de mais ritmo, porque o Jair, para mim, é titular absoluto do sistema defensivo do Santos. Isso aí também é inegociável. Mas o Aguirre pensa, mesmo dentro da Vila Belmiro, em primeiro não sofrer gols e depois marcar. Isso é um perigo. É um perigo. O Cruzeiro, adversário, vem de 9 partidas sem vencer, né? Desesperado também. É um confronto direto. O Santos vai estar em casa. Você deve estar perguntando, pô, eu escalaria assim, assado. Na minha opinião, eu botaria em campo a seguinte equipe: João Paulo no gol, Caissara na direita. Cara, o Dodô, pra mim, ele precisa de um banco também. Eu escalaria o Kevson na esquerda. Ou até mesmo o Gabriel Inocêncio, que marca pelo menos. Tá? Um dos dois. Então, João Paulo no gol. Caissara. Vou botar o Kevson na esquerda. E eu botaria Joaquim e Basso na zaga. Na frente eu colocaria Rincon, Lucas Lima, Jean Lucas, Morelos, Marcos Leonardo e Mendonça. João Paulo, Caissara, Joaquim, Basso, Kevson, Rincon, Lucas Lima, Jean Lucas, Morelos, Marcos Leonardo e Mendonça. Eu entraria com essa equipe. Com essa equipe para vencer o jogo. Para vencer o jogo. Mas o Aguirre pensa diferente, a gente tem que respeitar e ver o que vai dar em campo. O problema é que hoje o santista não tem a capacidade de esperar e pagar para ver se vai funcionar ou não o esquema. Já estamos atrasados em sair da zona do rebaixamento em momentos cruciais. São 2 confrontos diretos, contra o Cruzeiro, nesta quinta na Vila, e segunda em Salvador contra o Bahia. É para trocar posição, porque se não trocar posição agora, fica complicado de agora em diante. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Um abraço.